Na Arena da Baixada, o Internacional perdeu para a equipe do Atlético Paranaense pelo placar de 2-1, mas o resultado não disse aquilo que foi o jogo. Sim, o Inter tem muitas boas notícias que vieram da partida na Arena da Baixada antes do compromisso da próxima quarta-feira pela Libertadores da América contra o Fluminense. O Inter jogou bem, teve uma grande novidade na lateral esquerda e ganha peças importantes para a reta decisiva da competição continental. A gente resume tudo que aconteceu em Curitiba, na derrota colorada, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Inter aqui no A Dupla. Derrota por 2-1 pro Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O que eu começo dizendo que não é um resultado surpreendente, porque todos os times que vão para a Arena da Baixada tem uma maior probabilidade de perder. O Atlético Paranaense ele só perdeu um jogo em casa nesse Campeonato Brasileiro e sempre é uma das equipes que mais consegue executar o fator mandante pelo gramado sintético, pela pressão da torcida, por ser um time qualificado também, que se arrumou bastante ao longo do campeonato. O Atlético Paranaense tinha as armas para vencer o Internacional em casa e essa vitória do Atlético Paranaense é uma vitória de um time que sabe se impor dentro de seus domínios. Mas, dentro dos cenários, dentro das circunstâncias que a partida apresentou, o Inter tem muitas coisas boas a serem analisadas dessa, sim, derrota. Em especial porque o Inter foi para um jogo muito difícil com um time reserva. Eduardo Cudê colocou em campo uma escalação alternativa. O único titular era o Fabrício Bustos e também o Sérgio Rocher no gol, os únicos titulares do Internacional que começaram jogando. No mais, uma equipe alternativa que tinha Rocher, Bustos, aí Igor Gomes, Nico Hernandes e Dalbert. Gabriel, Bruno Henrique, Matheus Dias, o Depena, na frente Luca e Luiz Adriano. E o Inter começa pressionando o Atlético Paranaense. E aí eu já abro parênteses para falar sobre a primeira atuação individual e a primeira grande notícia individual que o Inter teve nessa partida. Senhores, o lateral esquerdo Dalbert é jogador de bola, tá? Ele é jogador de bola. Logo com 1 minuto de jogo, ele pega uma bola pelo lado esquerdo, dribla 2 marcadores, um deles o Fernandinho, solta uma bomba e quase abre o placar, uma jogadaça do Dalbert com seu cartão de visitas, ele que tá estreando com a camisa do Internacional nessa partida na Arena da Baixada. E ao longo do jogo, o Dalbert se mostrou um jogador interessantíssimo, indo pro fundo com força, tendo velocidade, tendo drible individual, sendo um lateral esquerdo de tabela. Defensivamente soube suportar também, na bola aérea foi bem, uma baita atuação do Dalbert, uma grande estreia que coloca ele como uma peça que pode sim ser utilizada e bem utilizada pelo técnico Eduardo Cudê. É claro que depois dessa pressão inicial, e o Inter teve ali uns 5, 10 minutos até de superioridade, marcando em cima, com o mesmo conceito de jogo do time titular, o Atlético Paranaense aos poucos foi conseguindo dominar o jogo. E chegou ao gol e a um gol justo, porque logo antes o Rocher, sempre o Rocher, havia operado um milagre na Arena da Baixada. Um milagre mesmo, do Sérgio Rocher em um chute do Canóbio. Depois do Atlético Paranaense, em uma infelicidade, perder 2 jogadores por lesão. O Madison, que teve uma lesão muscular com 10 segundos de jogo, e o Vitor Roque, que em um choque com o Nico Hernandes, acabou saindo com uma lesão no tornozelo, um choque bem feio do Nico Hernandes, que ele escapou de ser expulso, inclusive. E aí vem o gol do Atlético Paranaense, uma bola rebatida no escanteio, o Eric domina dentro da área, em um momento que o Atlético Paranaense era superior, fuzila o Rocher e abre o placar 1-0. E aí vem a segunda notícia positiva. De novo o Inter se mostra um time resiliente, porque fora de casa, num dos estádios mais hostis do Campeonato Brasileiro, tu sair perdendo, estando com o time reserva, o Inter botou a bola no chão e jogou. Destaque pro Bruno Henrique, destaque pro Bustos. O Bustos pra mim foi o melhor jogador em campo, tá? O Bustos jogou muito, tanto defensivamente. E olha que a gente tá falando de um cara que pode perder a vaga no time titular contra o Fluminense pelo aspecto defensivo. O Bustos pra mim foi o melhor em campo. Mas o Bruno Henrique começou a jogar muito no primeiro tempo. O Dalbert sendo importante. E aí o Inter chega ao gol principalmente porque pressionou muito a saída de bola do Atlético Paranaense e conseguiu
oferecer e conseguiu fazer com que o Atlético Paranaense, forçar o Atlético Paranaense a cometer muitos erros de saída de bola, uns 2 ou 3 na sequência. E em um deles, o Luca recebeu a bola de costas, rolou a assistência do Luca para um chutaço de Carlos de Pena. E aí a gente tem mais 2 notícias positivas. Uma, Luca. O Luca sustentou, o Luca fez o papel dele. Não conseguiu finalizar, mas foi um cara que brigou na saída de bola, fez o pivô quando precisou, brigou lá na frente. Falta um pouco mais de acabamento pro Luca, mas ele conseguiu dar uma assistência, por exemplo. Ele rolou e o Depena de fora da área, um chutaço, um golaço do Depena, que também fez uma boa partida. E diga-se de passagem, o Depena é um jogador que estava muito mal, estava em um momento muito ruim, né? E como é importante para um jogador como o Depena fazer esse gol para recuperar a confiança. E fez uma boa partida o Depena e o Inter chegou ao empate justo. E a partir daí, senhoras e senhores, o Inter foi melhor no jogo. Tanto na reta final do primeiro tempo, como também no início da segunda etapa. E até os 25 minutos do segundo tempo, o Inter tinha o seu melhor momento no jogo e o Inter dominava a partida, criando situações de gol. Teve chute de fora da área do Depena, teve uma cabeçada do Mercado que eu não consegui ver até agora se foi do Mercado ou do Luiz Adriano, que o goleiro do Atlético Paranaense fez um milagre no susto, pegando a bola. O Inter criou chances claríssimas de gol para cima do Atlético Paranaense, que conseguia responder, colocou 2 bolas na trave, uma em uma falha do Bruno Henrique com o Canóbio entrando na área e finalizando, outra em uma cobrança de escanteio com o Thiago Heleno. Um jogo disputado, muito equilibrado. O Kudê no final começou a colocar os jogadores titulares que entraram em um ritmo abaixo, o Valência, o Alan Patrick. Acho que dos jogadores titulares, o Wanderson foi que entrou melhor, mas eles entraram num ritmo abaixo, até porque, obviamente, tem jogo na quarta-feira que vem contra o Fluminense, que é decisão, e isso mostra que o Kudê tomou a decisão certa de colocar os jogadores reservas, também porque eles podiam dar uma intensidade um pouco maior do que os titulares que estariam com a cabeça na próxima quarta-feira. O Inter baixou um pouco o ritmo em um jogo muito brigado, se abriu a partida, o Inter estocava, o Atlético Paranaense estocava, e aí veio o gol do Furacão, que foi um pecado. Um cruzamento do Canóbio do lado esquerdo, o Alex Santana, jogador formado nas categorias de base do Inter, desviou de cabeça para fazer o gol da vitória do Atlético Paranaense. Uma vitória que não foi justa do Atlético Paranaense, ou melhor, uma derrota que não foi justa pro Internacional. O Inter fez um ótimo jogo na Arena da Baixada. Mostrou primeiro que é um time muito bem treinado, porque os jogadores reservas mantêm o padrão do time titular. E isso é treinamento, isso é Eduardo Kudê, e que teve peças individuais muito importantes. Atenção no Dalbert, é jogador de bola. E outros atletas, Bustos, Bruno Henrique, o Luca tendo uma partida interessante, jogadores que ajudaram o Inter, mas o Inter sai derrotado da Arena da Baixada. Quer uma outra boa notícia? Ninguém se machucou, tá todo mundo bem para enfrentar o Fluminense, este sim o foco da temporada colorada. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!